que é que o não é não de Luís Montenegro ao Chega e as presidenciais têm em comum? A nossa colunista do dia já vai explicar tudo, assina um artigo com esta pergunta. Um militar, candidato a Belém. Helena Matos, muito bem-vinda do Contracorrente para a Tarde Política. Obrigada, o prazer é meu e o gosto. Bem, o que me parece é que é muito mais fácil, e nós sabemos até isso pelas crianças, elas aprendem primeiro a dizer não do que a dizer sim. E se isso às vezes já é difícil com crianças pequenas, mas tem sempre a sua graça, em política pode não ter graça e ser uma desgraça. E, portanto, aquilo que eu acho que pode acontecer é que realmente Luís Montenegro, tem conseguido sair-se muito bem, ou muito melhor do que aquilo que nós esperávamos, ou pelo menos que eu esperava, na sua tática do não é não em relação a André Ventura. Agora, muito mais difícil é o não fora do quadro dos partidos, porque os partidos estão todos arrumadinhos ali na Assembleia, existe disciplina partidária para aquilo que conta, negociações entre líderes, tudo isso. Agora, aquilo que Luís Montenegro não consegue mesmo é impor que os portugueses digam sim, é sim a Montenegro, e os portugueses, estou a referir-me aos portugueses do PSD, não é? E não apenas àqueles que são militantes, mas àqueles que são daquela área política. Aí o sim é sim a Marques Mendes pode ser muito mais difícil, pelo menos as sondagens mostram uma grande disponibilidade nessa área para neste momento, antes de debates, antes de entrevistas, antes de declarações, em darem o seu voto a Gouveia e Melo. E depois tem um outro problema, é que pode dizer-se não é não ao Chega, mas não se consegue dizer a um cidadão que não se vai candidatar à presidência da República. Foi uma estratégia errada aqui, Helena, a questão de Luís Montenegro na moção estratégica global que levou ao Congresso do PSD ter reduzido o leque de presidenciáveis a um militante do PSD. Já agora peço-te só para te afastares um bocadinho do micro, acho que está a roçar um pouco os fones. Sim. Sim. Então, parece-me que eu acho que ele se esqueceu de facto que uma coisa é lidar com partidos, outra é lidar com pessoas. E depois esqueceu-se também de uma outra coisa, e que é as eleições presidenciais, as candidaturas presidenciais, muito frequentemente os eleitores têm mostrado uma grande indisciplina no voto. Nós vimos isso, por exemplo, quando o próprio general Ramalhianes teve uma votação enorme na sua segunda candidatura, que triunfou, como é claro, e que foi contra aquilo que era a posição de Francisco Sá Carneiro e também Mário Soares. Vimos também como, por exemplo, mesmo em relação à pessoa a quem deram até hoje a maior votação numas presidenciais, Mário Soares, numa outra candidatura, acabaram por não votar nele, e na prática foi uma enorme derrota. Portanto, nas eleições presidenciais, pela sua própria natureza pessoal, acaba por haver uma muito maior, eu não vou chamar-lhe indisciplina, porque ela na prática é uma liberdade dos eleitores. Os cidadãos são livres com o seu voto. E isso nota-se muito mais nas presidenciais do que nas legislativas. E nota-se também nas presidenciais, uma coisa é ir o líder ou o homem que, por exemplo, foi primeiro-ministro, o caso de Cavaco Silva, não é? Aí existia um corpus de voto que estava lá sempre que ele se candidatava, não é? Agora, Cavaco Silva, quando ganha e quando perde nas presidenciais, a sua oscilação de voto não é muito diferente, não é? Havia ali um corpus de eleitores. Agora, em relação a figuras como Marques Mendes, isso é muito mais difícil de conseguir. Ainda bem que falas nisso, porque Marques Mendes disse no comentário semanal que tem na televisão, como sabemos, que a eventual candidatura de Gouveia e Melo não o condiciona, mas a julgar pelas sondagens pode ter razões para se preocupar, não é? Bem, essa coisa de que não condiciona, é claro, qualquer um de nós, quando tem idade suficiente, se pode candidatar à presidência da República, mas a não ser que queiramos fazer uma figura, quer dizer, uma coisa é haver uma pessoa até num rompante romântico candidatar-se, e até tem o seu papel e o seu interesse. Outra coisa é alguém que anda há anos a trabalhar para isso, não é? E, portanto, dizer que não se sente condicionado só se ele fosse extraterrestre, porque é óbvio que se sente condicionado. Aquilo que se sabe neste momento é que o nome de Gouveia e Melo, quando é posto nas sondagens,
pode mesmo, ou está mesmo à frente do nome de Passos Coelho, não é? Portanto, não estamos a falar de algo que não se possa ter em conta. Aliás, se Marcos Mendes diz que não sendo condicionado, a mim dá-me que pensar, não é? Mas deixa-me fazer-te outra pergunta, que é, achas que agora, depois, enfim, de ter mostrado que está de alguma forma disponível, apesar de ainda não ter dado, digamos, o ok oficial, que já disse que é só para o ano, achas que agora tem de ir até ao fim ou está muito a tempo de recuar? Marcos Mendes, Sim. nós entramos naquela fase em que cada dia cria uma dificuldade a quem depois não se apresenta, não é? É claro que depois tudo isso, passado uns meses, já está mais ou menos edulcorado, mas nós sabemos há muito tempo que Marcos Mendes está a preparar para isto. Eu creio à partida, e escrevi-o, que ele tem um problema, além das pessoas acharem que podem querer ou não votar nele. Ele tem um outro problema, é que ele criou de si uma imagem de uma espécie de continuidade em relação a Marcelo, e o que eu creio que acontece é que as pessoas neste momento não querem continuidade em relação a Marcelo. Já agora, Helena, até escreves, vou citar aqui essa passagem: ninguém sabe o que Gouveia e Melo pensa, mas é indesmentível que projeta uma imagem institucional inversa ao destrambelho presente. Leia-se, está a referir-te ao atual Presidente da República. No caso de o Almirante avançar e até ganhar, pode vir a ser Marcelo Rebelo de Sousa até o responsável por uma escolha de perfil inverso para Inquilino de Belém? Em certo sentido, porque isto acontece, aliás, quando Ramalhianos, é claro que os tempos eram completamente diferentes e não tem nada a ver com o presente, mas quando Ramalhianos aparece em 1975, ele era praticamente desconhecido das pessoas, tinha um sotaque que o tornava quase ininteligível, uma pose hierática e rígida, e uns óculos escuros inapresentáveis. Mas, na verdade, a imagem dele contrasta em absoluto com aquilo que era a imagem que então se tinham dos militares, não é? Que era barbas, cabelos compridos, um desalinho absoluto. Estas questões calam fundo no imaginário das pessoas, naquilo que elas olham. E eu creio que esta imagem de Gouveia e Melo como o homem que tem um perfil institucional, uma formalidade, depois de Marcelo, eu acho que as pessoas estão talvez desejosas de alguém mais formal. Mas como vocês agora aí mesmo me referiam, no caso da Raquel, nós vemos aparecer bastante formais um conjunto de candidatos, seja o próprio António José Seguro, seja o atual Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco. Portanto, eu creio que o próximo inquilino de Belém terá, independentemente de ser civil ou militar, uma postura muito mais formal do que o atual Presidente da República, que sim, na minha opinião, dessa forma vai condicionar o seu sucessor. Por fim, a mim parece-me que realmente ninguém sabe o que é que Gouveia e Melo pensa. Houve de facto a sua capacidade de pôr na prática o plano de vacinação, o que, sem desmerecimento nenhum para a figura do Almirante Gouveia e Melo, só quer dizer que em termos de administração pública descemos mesmo muito baixo. Vamos esperar para ver se Gouveia e Melo de facto avança ou não e esperar para conhecer mais esse pensamento. E, Helena, já estamos mesmo no limite do nosso tempo, mas convido os nossos ouvintes a irem ler o artigo que assinas hoje no site do Observador. Aliás, foi publicado ontem, mas está nas últimas da coluna de opinião. Obrigada e até amanhã. Obrigada eu. Obrigada. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.